Olá a todos. Bem, como vocês já conhecem, eu sou o André, sou residente pedagógico de Física pela UFAM e eu estou fazendo outro vídeo sobre noções básicas de mecânica no ensino médio para dar continuidade ao projeto que eu tenho que realizar. Sou graduado em Física pela universidade e é isso. Um breve resumo da videoaula anterior foi que na videoaula anterior eu abordei sobre cinemática. E a cinemática ela é basicamente a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar a causa do movimento. Ou seja, eu vou tentar estudar e analisar o movimento realizado por um corpo sem considerar a causa, sem saber o que causou aquele movimento, porque não é de interesse da cinemática estudar isso. Como, por exemplo, eu usei esta imagem na videoaula anterior, que é basicamente uma pessoa lançando uma bola de basquete. Poderia ser uma bola, poderia ser uma bolinha, enfim, poderia ser qualquer objeto que a pessoa estaria lançando. Porque eu não estou interessado em o que lançou a bola, e sim estou interessado em estudar o movimento que a bola realizou, a velocidade inicial, o ângulo de incidência desse lançamento, a altura em que está sendo colocada a cesta. Enfim, é basicamente esses detalhes que vão ser estudados na cinemática. E como outro exemplo eu coloquei uma imagem que representa o movimento realizado por essa bolinha, que é o movimento de parábola, em que vocês já devem ter visto em matemática, eu espero, né? E como contrapartida, eu trouxe um simulador interativo para vocês, que é o simulador FET, é um simulador online, onde vocês podem brincar de física para ver o que acontece se eu lanço algo de determinado ângulo, etc. O simulador é esse, certo? Deixa eu colocar a câmera para cá. E ele é bem interessante, eu gosto muito de usar ele porque dá para eu brincar basicamente com ele. E basicamente aqui é um exemplo da cinemática. Ó. O meu objeto pode ser qualquer coisa, pode ser uma abóbora. Se eu desconsiderar a resistência do ar, uma abóbora ou, sei lá, um piano, eles vão realizar o mesmo movimento. Claro que na vida real a gente considera assim a resistência do ar e vê que o piano vai cair um pouco mais para baixo. Enfim, é basicamente isso. Dá pra gente brincar com os vetores de lançamento. A gente coloca aqui os vetores de velocidade. E com esse simulador a gente pode passar exercícios de calcular que ângulo está sendo lançado esta bola, se essa bola caiu no alcance de quantos metros, sei lá, no alcance de 29,92 metros, 20,92 metros. E através daquelas equações de cinemática que foi passado para vocês, onde não é o nosso interesse, não é estudar cálculos, e sim entender apenas o conceito desses tópicos importantes na física, não é nosso interesse fazer esses cálculos no momento. Mas a gente tem que saber que ele existe, tem que saber que a física ela é basicamente construída através desses cálculos, onde através desse simulador a gente pode fazer umas pequenas demonstrações sobre como está sendo descrito o movimento dos corpos. Certos? Basicamente essa é a parte de cinemática, e agora a gente vai passar para a parte realmente que interessa do nosso projeto, que é a parte de dinâmica. A dinâmica ela é basicamente a parte essencial da física, que basicamente a gente vai estudar o movimento dos corpos, só que agora considerando as suas causas, que de forma geral a causa de qualquer movimento vai ser dado por uma força. E por questão de curiosidade, os principais temas da dinâmica são as leis de Newton, certo? Que vai ser o nosso foco principal. A gravitação universal, que vai estudar basicamente a dinâmica de corpos celestes, corpos além daqui da Terra, terreno. E estudo de energias mecânicas, cinética e potencial, que é basicamente estudo de movimentos, só que levando em consideração energias, energia cinética, energia potencial, enfim. É isso, nosso foco é sobre leis de Newton. E antes da gente falar sobre leis de Newton, eu queria ter uma breve conversa com vocês sobre a definição de força, força resultante e inércia, que basicamente vai ser essencial para a gente entender as três leis de Newton. Definição de força. Força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração, certo? Se eu estou empurrando alguma coisa, se eu estou
fazendo uma força em determinado objeto, eles têm que me dar uma resultante, uma certa aceleração, se não tiver nenhuma força atuante nesse corpo, a não ser que eu estou aplicando. Esse corpo tem que acelerar, já é lei. E essa força resulta da interação entre dois corpos, capaz de provocar uma deformação ou uma alteração em seu estado de movimento. Como, por exemplo, um carro que está em movimento, ele só conseguiu parar devido à ação das forças dos freios que atuaram sobre as rodas e do atrito entre o pneu e o solo. Ou seja, se o carro ele tem uma tendência de estar em movimento, ele só vai parar, esse carro só vai frear devido à ação de uma força. Que força é essa? Os freios, certo? Então, o freio é basicamente a força que vai fazer com que o carro pare. O carro, por exemplo, pode estar em movimento retilíneo uniforme, o MRU, e o que vai causar essa alteração em seu estado de movimento vai ser a força, o freio. Outro exemplo também é essa bola de futebol. Uma bola de futebol que estava em repouso, certo? E ela só adquiriu movimento quando foi aplicada uma força do pé da pessoa que chutou, certo? É meio intuitivo no começo. E outro exemplo também é uma mola sendo puxada que sofreu uma deformação devido à ação de uma força, certo? Ou seja, a força em si, ela causa alteração em seu estado de movimento. Se uma coisa está de um certo jeito, ela só vai mudar com a ação de uma força. E como, por exemplo, como uma definição de força resultante, que é uma coisa essencial, vou usar um simuladorzinho para vocês, que é basicamente um simulador de cabo de guerra. E o simulador aqui. O simulador também é feito pelo site FET Colorado, certo? O mesmo simuladorzinho online. E vocês percebem que dentro dele tem vários experimentos sobre física. Eu peguei basicamente esses daqui que são de mecânica, mas ele tem muitos outros. Tem sobre eletromagnetismo, tem sobre termodinâmica, tem sobre movimentos dos corpos celestes, enfim, várias coisas bacanas. Para a gente estudar o conceito de força resultante, eu vou usar esse simuladorzinho. Esse simulador é bem bacana porque, por exemplo, aqui, vamos imaginar, se uma pessoa sozinha empurra um carrinho para o lado esquerdo, vocês acreditam que o carro vai estar em movimento, certo? Por quê? Porque a única força atuante no momento é a da pessoa puxando. Então, por exemplo, se a pessoa puxa com uma força dessa intensidade, certo que o movimento vai ser dado para lá. Da mesma forma, se eu colocar uma pessoa para puxar do lado direito, certo? A força resultante que a gente fala é a força que vai causar aquele movimento. Então, digamos assim, se eu ponho duas pessoas agora com a mesma força, direita para esquerda, a somatória das forças é zero, o objeto vai se mover? Intuitivamente não. Por quê? Porque as duas forças estão atuando de formas opostas. Então, se eu somar essa força como sendo esse lado como sendo negativo e esse lado como sendo positivo, eu vou somar essas duas forças e a resultante vai ser zero. Então a força resultante atuando nesse corpo vai ser zero. Basicamente o conceito de força resultante é isso. Quando a somatória das forças causa ou não alteração no movimento, vai ter aceleração. Outro exemplo. Se eu coloco uma força de intensidade de 100 N para o lado direito e de 150 para o lado esquerdo, é óbvio que o movimento vai ser dado para o lado esquerdo. Por quê? Porque a somatória das forças resultantes estão favorecendo o lado esquerdo. Então o lado esquerdo é o que vai causar o movimento. Porque apesar do lado direito estar fazendo força, não é o suficiente para vencer da esquerda. Então eu digo que a somatória das forças, ou a força resultante sobre o corpo, está sendo dado para a esquerda e está causando mudança no seu estado de movimento, aceleração. E é isso. Vou voltar aqui para o começo. Basicamente, o conceito de força resultante é aquilo. Vamos dar continuidade. Outro tópico que eu falei que ia abordar com vocês é sobre inércia. Inércia, basicamente, vamos imaginar o seguinte cenário para a gente falar sobre inércia. Considere um corpo
não submetido à ação de forças ou com forças atuantes de resultante nula, ou seja, força resultante nula, certo? E nesta condição, esse corpo não sofre variação da velocidade, ou seja, ou o corpo está parado ou o corpo está em movimento constante. Velocidade constante, desculpe. Isso significa que, se o corpo está parado, ele vai permanecer parado. E se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento em linha reta e sua velocidade se mantém constante. Basicamente assim, se eu não estou perturbando o corpo, ele vai continuar do jeito que está. Então a inércia, basicamente, é a tendência de um corpo estar do jeito que está. Se o corpo está em MRU, o corpo vai continuar em movimento retilíneo uniforme se nada perturbar ele, da mesma forma se ele estiver parado. Outra forma da gente pensar sobre inércia é imaginando o seguinte exemplo. Imagine duas bolas sendo tiradas na mesma direção. Desculpa. Imagine duas bolas sendo atiradas na sua direção, certo? A uma mesma velocidade, as duas. Uma bola de boliche e a outra de tênis. Qual delas exigirá uma força maior para ser parada? Ou seja, uma bola está vindo na minha direção, qual bola eu vou precisar aplicar mais força para poder ela ser parada? Intuitivamente, a gente vai imaginar a bola de boliche. E por quê? Isso ocorre porque ela possui mais massa. Portanto, ela resiste mais à mudança em seu estado de movimento. Quando o corpo ele tem mais massa, é mais difícil de tirar ele em seu estado de movimento. No caso da bolinha, eu vou aplicar menos força para parar a bolinha do que se eu aplicar a mesma força na de boliche, né? Para a gente entender melhor, a gente vai falar sobre as leis de Newton agora, que a gente tem essa noção de inércia e força resultante. Bom, as leis de Newton é basicamente uma expressão designada às três leis que possibilitam e constituem a base primária para a compreensão dos comportamentos estático e dinâmico dos corpos materiais, em escala tanto celeste quanto terrestres. Por exemplo, essas leis de Newton foram tão fundamentais para a gente que elas descrevem o movimento tanto aqui na Terra como celestial, tanto celestes. Tanto que tem a gravitação universal de Newton, que é basicamente o estudo da lei de Newton para movimento de corpos celestes. Que se tudo der certo, a gente vai poder ver em sala de aula. Essa aqui é a cara do Isaac Newton, certo? E tem uma lendazinha que diz que ele inventou essas leis a partir de uma maçã caindo em sua cabeça. Quando basicamente a gente chama essa ideia de apócrifa. Que basicamente Newton teve uma ideia que revolucionou o modo de pensar na sua época. Por exemplo, de que a gravidade, a força que faz as frutas caírem, também seria a mesma responsável por manter a Lua girando em torno da Terra. Então as mesmas leis que são designadas para a gente, aqui na Terra, são designadas para outros planetas, outros corpos além da Terra. A gente sabendo basicamente agora, vamos falar sobre as três leis de Newton, que é o nosso foco principal. Bom, a lei da inércia, que é basicamente a primeira lei de Newton. Esta lei se encontra presente em inúmeras situações no cotidiano, e seu enunciado diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em seu estado inicial, no caso em repouso, assim como todo corpo em movimento tende a continuar em movimento e retilíneo uniforme, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Basicamente essa é a definição, o enunciado da primeira lei de Newton. Como, por exemplo, eu trouxe esse GIF e essas imagens. Quando, por exemplo, você está em um ônibus, e esse ônibus está com uma velocidade constante, você está teoricamente parado, certo? Porque o movimento é relativo, enfim. Você está parado. A partir do momento em que o ônibus freia, o seu estado de movimento já está sendo alterado, ou seja, por inércia, o seu corpo tem a tendência em se manter para o lado, mas o ônibus está freando, então você vai ser empurrado para frente. Ou seja, basicamente a lei diz que todo corpo que tende a permanecer em movimento vai continuar em movimento. Outro exemplo é, imagina, sei lá, micro-ondas em cima de um carro e o carro está em movimento. A partir do momento em que o carro freia, o micro-ondas vai continuar em movimento, porque ele não tem nenhuma força agindo sobre ele e por inércia ele vai continuar indo. Outro exemplo aqui é por que as pessoas, quando sofrem acidente, elas varam pela frente do carro.
basicamente pela terceira lei de Newton, por inércia. Desculpa, pela primeira lei de Newton, por inércia. Que é a pessoa, ela está com uma velocidade, que é a do carro, e instantaneamente o carro para, e a pessoa tende a continuar em movimento. Como por exemplo, eu vou usar o mesmo simulador, certo? Só para demonstrar como é que se dá a primeira lei de Newton. Vamos imaginar agora uma superfície sem atrito, certo? Sem atrito porque o skate ele não vai permitir ter atrito com o chão. E a partir do momento em que eu aplico uma força, certo? O carrinho está alterando a sua velocidade. Quando tem alteração da velocidade, na cinemática que a gente estudou, é o que? A aceleração. E se eu não aplico nenhuma força, não está sendo aplicado, o skate vai continuar em movimento eternamente, desconsiderando a resistência do ar, é claro. Ele vai continuar em movimento até que alguma força externa atue sobre ele. Uma força externa contra o movimento está parando o objeto. Da mesma forma que se o skate estiver parado. Se eu não aplicar nenhuma força, ele vai continuar parado. E uma visualização melhor da lei da inércia, para vocês verem. Quanto mais peso eu coloco, quanto mais massa eu coloco sobre o objeto, mais difícil vai ser de mover ele. Porque a tendência do corpo de maior massa é continuar parado. Se ele está parado, por inércia ele vai permanecer parado. Agora, se eu retiro, a variação da velocidade vai ser mais visível, maior. Certo? E é isso, basicamente a lei da inércia é sobre isso. Vamos agora para a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, ela é enunciada da seguinte forma. A força resultante aplicada no corpo é proporcional à mudança de movimento, ou seja, a aceleração, e é produzida na direção da linha reta na qual a força é aplicada. Ela é dada por essa equação, certo? Ignora a parte de baixo, que a parte de baixo diz só que a somatória das forças resultantes, ou seja, se eu for somar todas as forças resultantes e ela for diferente de zero, vai ser causada uma aceleração. Como, por exemplo, se eu estou aplicando uma força nesse bloco, esse bloco, a gente diz que como só tem uma força atuante nele, eu digo que a força resultante é igual à própria força que está sendo aplicada. Então, vai ser causada uma aceleração, porque essa força é diferente de zero. Não tem nenhuma força atuante aqui para o lado que vai fazer esse bloco parar. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é uma pessoa empurrando um móvel. Se a pessoa está empurrando um móvel e ela não conseguir devido à força de atrito, porque é muito pesado e ainda tem uma força de atrito que eu vou falar com vocês presencialmente, se tudo der certo, essa pessoa não vai conseguir mover o bloco. Portanto, a somatória das forças atuantes nele é zero. Então, se a força é zero, a força resultante é zero, então não tem aceleração. Porque imagina, isso aqui é zero, para que o lado da igualdade também fique zero, a aceleração tem que ser zero, porque a massa já existe, né? A massa do corpo. E a força resultante ela é dada em newtons, que é massa vezes a aceleração. A massa é dada em quilogramas, certo? E a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, que é basicamente a variação da velocidade. E como contra-exemplo a gente vai usar o mesmo simulador, certo? Para entender sobre a segunda lei de Newton. Agora vamos usar o atrito aqui. Vamos imaginar, numa superfície sem atrito, se eu aplico uma força, certo? Vai causar variação da velocidade. Agora, se eu ponho uma força de atrito agindo no lado oposto, basicamente vai dizer o quê? Que a somatória das forças externas agora não está sendo zero. Não está sendo zero. Por quê? Porque tem a força de atrito atuando e tem a força da pessoa atuando para o lado direito. E é basicamente isso.
se somatório das forças internas, está dizendo que tem uma pequena força atuando para a direita. Então, se tem uma pequena força atuando para a direita, é óbvio que o meu corpo ele vai acelerar. Então, basicamente isso que diz a segunda lei de Newton. Por exemplo, se eu aplico uma força de intensidade de 36 Newton, força resultante de 36 Newton para o lado direito, numa massa de 50 kg, a aceleração ela vai variando aos poucos, certo? E utilizando aquela equação, a minha equaçãozinha aqui, ó, eu consigo determinar qual a aceleração que está agindo sobre o corpo. Basicamente, o simulador vai ser me dado para isso, vai ser para visualizar como está sendo dado o meu movimento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerando. E basicamente, agora vamos abordar sobre a última e terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. A terceira lei de Newton recebe o nome da lei de ação e reação, certo? E o enunciado original da terceira lei de Newton encontra-se traduzido abaixo. Toda ação produz uma reação de mesma intensidade, porém com sentido oposto. Por exemplo, se eu estou batendo no martelo, por exemplo, se eu tenho um martelo, certo? E esse martelo está aplicando uma força no prego. Automaticamente, o prego também está agindo uma força de intensidade igual, porém em sentido oposto a essa força. Certo? Por exemplo, por que quando eu jogo uma bola na parede, essa bola volta? Pela terceira lei de Newton. Porque da mesma intensidade que eu estou jogando a bola na parede, a parede vai aplicar uma força de volta na bola, que vai trazer a bola de volta para mim. Como, por exemplo, essa bola está sendo aplicada, certo? A força da bola sobre o rosto, de uma força F, por exemplo, e essa força vai ser correspondida pelo rosto, está aqui em rosa, a força do rosto sobre a bola. Tanto que a bola, após a colisão, a bola vai voltar para onde estava, se não tiver resistência do ar e etc. Outro exemplo de ação e reação é, por exemplo, um gás saindo de um balão. Por exemplo, se tem um monte de gás aqui dentro e o gás está querendo sair, o gás vai sair aplicando uma força F aqui para baixo, certo? E como reação, o balão vai tentar ir para cima. Da mesma forma, um corpo está aplicando uma força para frente, certo? E pela terceira lei de Newton, se eu aplico uma força numa direção, tem que existir uma força na direção oposta. Um exemplo que vocês podem fazer em casa, por exemplo, é quando você dá um murro na parede. Não façam isso, tá? Isso dói. Quando você dá um murro na parede, por que dói? Justamente pela terceira lei. Da mesma força em que você vai aplicar na parede, a parede vai aplicar na sua mão. Isso é a terceira lei de Newton. E basicamente é isso. Por enquanto é isso. Eu espero voltar presencialmente com vocês para poder a gente dar continuidade ao nosso projeto e complementar esses assuntos que online não dá para fazer de forma intuitiva assim. Mas com a ajuda do simulador deu para visualizar um pouquinho sobre o fenômeno abordado no dia a dia. E é isso, e muito obrigado. Espero ver logo vocês.